Segundo Samuel, capítulo 15, a partir do versículo de número 13 ao versículo de número 23. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz assim, se você tiver dificuldade aí, já está ali na projeção o texto. Então um mensageiro veio a Davi, dizendo: todo o povo de Israel está seguindo Absalão. Diante disso, Davi disse a todos os servos que estavam com ele em Jerusalém: levante-se e vamos fugir, porque não poderemos nos salvar de Absalão. Saiam o mais depressa possível, para que ele não nos alcance. Lance sobre nós a ruína e passe a cidade a fio de espada. Então os servos do rei lhe disseram: eis aqui os seus servos, dispostos a fazer tudo o que o rei, nosso senhor, determinar. O rei saiu e todos os da sua casa o seguiram. Deixou, porém, 10 concubinas para cuidarem do palácio. Quando o rei e todo o povo estavam saindo da cidade, pararam na última casa. Todos os seus servos passaram por ele, também toda a guarda real e todos os geteus, 600 homens que o seguiram de Gate, passaram diante do rei. Então o rei disse a Itai, o geteu: por que também você está indo conosco? Volte e fique com quem vier a ser o rei, porque você é estrangeiro e desterrado da sua pátria. Você chegou ontem, e por que hoje eu já o levaria conosco a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou? Volte e leve consigo seus companheiros, e que a misericórdia e a fidelidade o acompanhem. Porém Itai respondeu ao rei: tão certo como vive o Senhor, Deus, e como vive o rei, meu senhor, no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também este seu servo. Então Davi disse a Itai: vá e passe adiante. E assim passaram adiante Itai, o geteu, e todos os seus homens, e todas as crianças que estavam com ele. Toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo, e também o rei, passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. Pai, em nome do teu Filho Jesus, nós dedicamos esse tempo ao Senhor. Cantamos louvores a ti, ouvimos uma palavra de bênção que deu início a esse culto, tivemos a oportunidade de contribuir, e agora, Senhor, vamos meditar nas Sagradas Escrituras. São elas, Pai, que nos alimentam, são elas que matam a nossa sede, são elas, Pai, que nos dão direção. E que agora, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, tudo aquilo, Senhor, que de alguma maneira tente impedir o progresso, o avanço da Tua palavra dentro do nosso coração, trazendo, Senhor, transformação, trazendo renovo, trazendo conversão, trazendo arrependimento. Meu Deus, que todos os empecilhos, sejam eles oriundos da parte do maligno, em forma de setas malignas, sejam ele o nosso coração, Pai, tentando nos distrair desse momento. Caia por terra todo o mal, leva cativo agora o nosso pensamento, ante a Tua presença, Pai, que possamos ter reverência nesse tempo. Oramos assim, pedindo para que o Senhor fale conosco, por misericórdia. Oramos no santo e poderoso nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, só para contextualizar, nós estamos vendo um pedaço aqui de um texto que vai falar sobre a revolta de Absalão. Absalão era o terceiro filho de Davi. Acima dele tinha Amnon, que era o mais velho, que infelizmente acabou violentando a sua irmã, cometendo incesto. Quiliate, se eu não me engano, era o segundo filho. Não temos muitos detalhes a respeito dele, ele morreu jovem. E o terceiro então era Absalão, e Amnon foi morto por Absalão, amando de Absalão. Absalão ficou com muita raiva
né, do que Amnon fez com a sua irmã, e armou ali uma emboscada que acabou tirando a vida do seu próprio irmão. Então Absalão era um homem corroído, né, pelo ódio, pelo ressentimento. E se tem uma coisa que destrói a vida de uma pessoa, é o ódio, é o ressentimento, é a amargura. Esses sentimentos, quando não são confrontados por Deus, ou quando a gente não permite Deus trabalhar, eles nos tornam pessoas amargas, pessoas rancorosas, vingativas, pessoas ruins, perversas. E Absalão se tornou um homem perverso, e muito por culpa do seu pai também, né? Davi também teve culpa no cartório. Davi foi muito bom em muita coisa, mas falhou muito na questão da paternidade. Davi não foi um pai presente, não foi um pai exemplar. Amou muito os seus filhos, mas também passou muito amor na cabeça, não agiu com prudência quando tinha que agir, pagou um preço muito caro vendo a sua família ser destruída. Então Absalão é fruto de um processo muito complicado. E ele então, quando mata Amnon, ele vai para junto do seu avô, fica lá por um tempo, 2 anos se eu não me engano, ou por mais tempo, não me foge a memória agora, mas então ele retorna um tempo depois. Davi amava muito Absalão, apesar dele ter matado o seu primeiro filho, ele amava muito. E Absalão então começa a alimentar um plano para dar o golpe, né, o golpe de estado no seu pai, né, tirar o trono do pai. E ele começa então a ficar na porta da cidade, e naquela época o rei julgava, o rei atendia as pessoas. Vamos supor, o Mário tinha uma demanda lá no sítio dele, né? O Édipo tinha uma demanda para o escritório de contabilidade dele, alguma coisa que dependia da aprovação do rei, então as pessoas procuravam, né, o rei. E ele ficava então na porta da cidade, e conforme ele sabia das demandas das pessoas, ele se apresentava, vem cá, abraçava, dava atenção, né, e ia resolvendo o problema das pessoas, não deixava chegar em Davi. Então ele começou a ganhar o coração das pessoas, ele começou a ser desleal para com o seu pai, ele se tornou um filho desleal, ele começou a trabalhar pelas costas do pai, e ele foi ganhando então muita gente, a simpatia do povo, até que ele vai para Hebrom, que era a capital administrativa, e ele então dá o golpe, e muita gente que se sentia devedor de favor para ele, ou que já estava entendendo que ele era melhor do que Davi, porque afinal de contas eu estou lá com a minha causa, o Davi já faz 3 anos que não fala nada, né? Eu estou com a minha causa lá há 6 meses, Davi não dá resposta, Absalão é o cara, lembra do Maluf, né? Maluf rouba, mas Maluf faz, né? Tinha um ditado assim, né? O Maluf acho que foi o prefeito que mais fez obra em São Paulo, mas também foi o que mais embolsou dinheiro, né? A ideia era essa: Absalão é pilantra, desleal, mas faz, né? Então vamos pôr Absalão no comando. Então ele dá o golpe, e aí chega nesse momento aqui, chega nos ouvidos de Davi. Davi então precisa tomar uma atitude, porque se ficasse ali, Absalão não só mataria Davi, como mataria suas esposas, seus outros filhos, enfim, ia fazer uma carnificina, né? E ele precisa então tomar uma decisão. Esse texto aqui que nós lemos, ele fala muito sobre lealdade, uma palavra que volta e meia a gente precisa trazer para os nossos pensamentos e meditar a respeito dela, irmãos, porque lealdade é um princípio muito importante na vida, e principalmente na vida cristã. Pensando e sabendo que nós vivemos numa sociedade muito desleal, né? Nós vivemos num mundo de deslealdade, onde as pessoas, para galgar posições ou para alcançar coisas, elas não pensam 2 vezes em cravar a faca, né, nas costas, talvez do seu melhor amigo, até de um parente, ou até de alguém que lhe ajudou muito na vida. Nós meditarmos nisso e nós procurarmos nos tornarmos pessoas leais, isso é muito importante. A lealdade é um princípio muito importante. Eu pesquisei aqui várias definições de lealdade, mas eu gostei muito dessa aqui, ó. Lealdade significa respeito aos princípios que norteiam a honra. O que é princípio? A palavra já diz, né? É aquilo que inicia algo. Mas nesse sentido aqui, princípios são normas,
padrões de conduta, são preceitos. Então, a lealdade é o respeito às normas, aos padrões de conduta, aos preceitos estabelecidos que norteiam. O que é nortear? Nortear vem de norte, que dão direção, direção correta. A honra e também lealdade é fidelidade aos compromissos assumidos. Então, o que é ser fiel? É ser fiel. Ser fiel é alguém que respeita os princípios. Ser leal é alguém que respeita os princípios, os padrões de conduta, e que também se torna fiel aos compromissos assumidos. O cristão não pode ser menos do que alguém fiel. O cristão não pode ser menos do que alguém leal. Se tem algo que não pode faltar em nós, dentre muitas coisas, é a lealdade. E aí a lealdade, irmãos, ela vai se desenrolando em muitos setores, em muitos lugares. Talvez alguém pode pensar assim, mas o que adianta? Eu já fui leal com tanta gente e as pessoas foram desleais comigo. E daí? Não é porque as pessoas são falsas comigo que eu devo ser falso com elas. Não é porque as pessoas me apunhalaram pelas costas que eu devo apunhalar outras pelas costas. Não é porque as pessoas são desonestas que eu também devo me tornar um desonesto. O caminho não é esse. Não é esse o caminho que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou um caminho de excelência, onde nós não devolvemos o mal com o mal. Não é verdade? Onde nós devolvemos o mal, se alguém chegar ao ponto de fazer mal para nós, ele nos diz que nós devemos retribuir com o bem. Então o caminho de Jesus é o caminho da excelência, e o caminho da excelência passa pela lealdade, agir de forma leal. Você pode ser duro com alguém, mas ser leal, e você pode não falar nada para alguém e ser desleal com ela. É melhor você chegar em alguém e ser duro, talvez dar uma palavra às vezes difícil, que vai te doer ali na hora, mas com lealdade. Isso vai fazer bem para aquela pessoa, do que você ver ela se destruindo, ou então levar algo para alguém que não seja a pessoa. Então, a lealdade é um princípio muito importante, e também é fidelidade aos compromissos assumidos. Você já parou para pensar quantos compromissos você tem assumidos? Eu vejo pais e mães aqui. Vocês têm compromisso assumido com os filhos de vocês. Tem avós aqui, que tem compromisso assumido com os netos. Tem marido e mulher aqui, compromisso assumido com o esposo, com a esposa. Tem servos de Deus aqui, gente que assumiu um compromisso com Cristo quando foi alcançado por Ele e desceu as águas do batismo. Nós temos compromisso com o governo, nós temos compromisso com o próximo. Irmãos, a nossa vida é feita de compromissos. E compromissos exigem lealdade, para que eles agradem a Deus. Eu achei muito bonito esse texto aqui, porque de um lado você tem um filho, sangue do sangue, desleal com o pai, e do outro você tem um filisteu, o Itai aqui, que é um dos personagens aqui, de Geteu aqui, porque ele é de Gate. Quem nasce em Gate era Geteu, mas os Geteus são filisteus, inimigos de eras, e até hoje. Conhece os palestinos? Você está por dentro da guerra que está acontecendo, Os palestinos vivem aonde? Palestina, Antiga Filistia. São filisteus, eles são os descendentes diretos dos filisteus. Então, perceba que o conflito é longo. Porém, Itai, sendo de um povo inimigo de Israel, viu em Davi a presença de Deus tão grande. Quando ele olhava para Davi, ele via a autoridade que Deus havia dado a Davi como rei, e a unção de Davi, que ele se tornou alguém extremamente fiel a Davi. Mesmo sendo inimigo outrora, ele devotou a vida dele e a dos seus 600 homens fiéis que o seguiam como general, capitão, honra, lealdade a Davi. Olha que coisa linda. Você tem um filho desleal e você tem alguém que era para ser o seu inimigo, que se torna a pessoa mais leal que você tem. Então, como que a lealdade, ela é linda, ela é bonita, e a deslealdade, como ela é trágica, e horrível, uma coisa que nós não podemos de maneira nenhuma alimentar ou guardar ou desenvolver na nossa vida.
tema da mensagem é lealdade, princípio indispensável em nossos relacionamentos. Então vejamos aqui algumas áreas da nossa vida, meus queridos, onde a lealdade deve se manifestar. Primeira delas, não podia ser outra, né? Lealdade para com Deus e com a sua causa ou com o seu evangelho. Será que nós, de verdade, fazendo uma análise sincera, verdadeira, sim, mas aquele raio-x, nem raio-x, aquela máquina que faz pesquisa de corpo inteiro, fugiu aqui a ressonância, né? Será que se passasse aqui uma ressonância, não magnética, mas uma ressonância espiritual, uma máquina capaz de ler a nossa verdade, né, de espiritualidade, de fé, de conduta diante de Deus, será que se a gente passasse por uma máquina dessa, e ela começasse lá, né, eu já fiz esse exame, faz um barulho horrível, né, você não pode se mexer, é chato, né? E a gente dentro dessa máquina, e aquele scanner passando, e, meu Deus, será que quando saísse o laudo lá, será que estaria escrito no laudo, leal, em tantos por cento? 100% não tem jeito mais, leal dentro dos padrões estabelecidos, né? Igual exame de sangue, né? Plaquetas lá, até de não sei quantas mil até não sei quantas mil, né? Não pode estar abaixo, não pode estar mais, tem que estar dentro daquele parâmetro estabelecido, né? Dentro dos parâmetros da lealdade. Ai, que benção! Será que nós temos sido leais a Deus? Boa pergunta, né? Porque nós sabemos que Deus é leal para conosco, que Deus é fiel a mim, eu não tenho dúvida, isso é fato. Deus é extremamente fiel a mim, a você, à humanidade. E tem um detalhe, nós não merecemos nada, mas Ele é fiel porque Ele não pode negar a si mesmo, Ele é fiel e ponto. Agora, e nós? Qual tem sido a nossa lealdade para com Deus e a sua causa, né? O seu evangelho? Davi era o verdadeiro rei de Israel e não Absalão. Nossa lealdade a Deus precisa ir até as últimas consequências, pois Ele é o único e verdadeiro rei. A figura de Itai deve ilustrar nossa conduta. Vamos colocar aqui Davi, como Davi foi ungido rei por Deus, né? Deus o ungiu como rei através de Samuel. Então a unção de Deus estava sobre Davi, a bênção do Senhor estava sobre Davi. O rei no trono era de Davi. Itai, mesmo sendo um filisteu, conseguiu enxergar isso. Quando ele olhava para Davi, ele via a autoridade de Deus sobre Davi. E isso norteou a ser alguém leal. Olha que interessante. E nós, como está o nosso olhar, né, ao Senhor e à sua palavra? A palavra de Deus nos orienta e nos dá mandamentos e estatutos a respeito de muitas coisas. O que a gente faz com os nossos olhos, o que a gente faz dentro da nossa mente, o que a gente faz com a nossa língua, as nossas atitudes, a nossa conduta. O Senhor requer de nós muitas e muitas coisas através da sua palavra. E como é que nós estamos reagindo no quesito lealdade e fidelidade a Deus a respeito do Evangelho de Cristo? Ele nos manda dar bom testemunho, Ele nos manda amar o próximo, Ele nos manda amar o inimigo, Ele nos manda, enfim, amar a Ele com toda a nossa alma, com todo o nosso ser. E o que a gente tem feito? Eu me lembro do meu batismo, né? Voltando aí quase 30 anos no tempo. Eu confesso que quando eu batizei mais por curiosidade, para agradar meus pais. Eu tinha 14 anos. Hoje um adolescente de 14 anos tem um entendimento de mundo totalmente diferente. Hoje você conversa com um adolescente de 14 anos, eles são muito imaturos para muita coisa, mas eles têm bastante informação. Principalmente o adolescente cristão, os nossos adolescentes aqui, irmãos, eles já estão estudando livros da Bíblia que talvez você não leu ainda. Então eles têm um nível. Quando eu tinha 14 anos eu era muito infantil ainda, não entendia muita coisa.
Mas eu me lembro daquele dia e como foi especial, apesar de não compreender muito aquele ato, foi um ato de iniciação na fé, de compromisso, como se eu fosse o anel de compromisso, saiu do anelar direito e foi para o anelar esquerdo. Então perceba que nós temos um compromisso com Deus, com a sua causa, com o seu evangelho, e nós precisamos ser leais ao Senhor. Jó lá no capítulo 2, verso 9 e 10, Emily, coloca Jó 2, 9 e 10 para nós, fazendo um favor. Eu acho muito bonita essa passagem, que externa a lealdade de um homem para com Deus. Jó 2, 9 e 10. Obrigado. Olha só. É Jó, Emily. Quase. João você foi. Acontece nas melhores famílias, irmãos. Está no Antigo Testamento, Jó. Ou entre Gênesis e Apocalipse, para te ajudar. Ah, não, então tá bom. Problema na pecinha, né? Vai dar certo? Senão eu leio aqui mesmo. Deixa eu achar aqui então. Vamos lá. Vamos do jeito antigo, ó. Jó 2, 9 e 10, ó. Então a mulher dele disse, olha só, Jó perdeu os filhos, lógico a mulher também, perdeu os bens, a saúde toda deteriorada, úlceras todo o seu corpo, do alto da cabeça à planta dos pés, uma situação calamitosa. Você conhece a história de Jó. Aí aqui diz que a mulher dele disse, ó, você ainda conserva a sua integridade? O que é integridade? Inteireza, fidelidade, lealdade, honradez. Você ainda conserva a sua integridade? Em outras palavras, você não está vendo tudo que aconteceu, você ainda é íntegro? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu, você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Irmãos, esse texto aqui é um tapa de luva de pelica na nossa cara. Isso aqui para quem tem um mínimo de temor de Deus, isso aqui bate na gente assim duro. Porque nós vemos um homem nessa situação, ouvindo da sua esposa, a mulher que ele amava, algo tão duro. Você ainda é íntegro? Você ainda vai manter essa integridade com Deus? Amaldiçoa ele, homem, morre logo. Se permita morrer, sumir dessa terra, olha a tua situação. E aí ele responde, você fala como uma doida. Olha a integridade e a fidelidade de Jó. Olha o pensamento dele. Mulher, quando Deus nos deu os nossos 10 filhos, cada um deles nasceu, a gente celebrou, festou, né, fomos felizes com eles até hoje. Cada um dos bois que nasceram, cada festa que a gente fez, cada posse que nós conquistamos, nós nos celebramos. Até ontem eu tinha saúde, eu não celebrava. Deus não nos cobriu de bênçãos até poucas horas atrás, ou dias atrás. Agora, só porque o mal veio, Deus não presta mais? Olha só, isso aqui fala muito com a gente, porque nós somos muito parecidos, não com Jó, mas com a mulher dele. Porque Deus tem nos coberto de bênção, Deus tem feito maravilhas na nossa vida, Deus tem feito coisas extraordinárias, mas bastou uma coisa não acontecer do jeito que a gente pensou, nós nos voltamos contra o Senhor. Às vezes não falamos para ninguém, mas aqui dentro do nosso coração nós arrazoamos, nós murmuramos. Mas a coisa linda aqui é que o registro bíblico deixa claro, em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios.
Jó não chegou para uma pessoa sequer e disse assim: Deus não é bom, Deus me esqueceu, Deus me abandonou, Deus não me ama mais. Ele guardou tudo dentro dele, e quando ele botou para fora, ele botou diante de Deus. Isso aqui é muito forte, irmãos, muito poderoso. Como que a lealdade é algo espetacular, né? Como que é algo que a gente precisa trazer para dentro do nosso coração cada dia mais. Outra coisa interessante, lealdade para com Deus e com a sua causa. Então a gente precisa ser leal, irmãos, com Deus, leal com o Evangelho, leal com essa nova vida para a qual fomos chamados. Nós também precisamos ter lealdade nos relacionamentos interpessoais. Isso aqui é muito importante. A gente precisa ser leal com as pessoas. Quando a gente é leal com o próximo, nós estamos sendo leais para com Deus. O que Jesus disse? Quem não for capaz de amar o próximo a quem ele vê, quem odiar o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. A mesma coisa se traduz na lealdade. Se eu não sou leal às pessoas, sejam elas a minha família, sejam elas os meus irmãos de igreja, sejam elas os habitantes da minha cidade, enfim, até mesmo as pessoas que se opõem contra mim, se eu não for leal, irmãos, a elas, eu não posso ser leal a Deus. Como é que eu vou, se eu não sou leal às pessoas que eu convivo, como é que eu vou ser leal a Deus? Se eu não for leal às pessoas que eu convivo, eu sou desleal para com Deus. É algo automático. Então nós precisamos ser leais nos nossos relacionamentos entre pessoas. É o que a gente vê entre Itai e Davi. Um relacionamento que se transformou numa amizade. E olha que coisa interessante. Davi ainda alertou, disse: Itai, você chegou ontem aqui, Itai. Você já veio fugido, você não pode voltar para Gate. Você é procurado lá de morte. Você e seus homens, as esposas e os filhos de vocês, vocês não podem voltar para a Filistia. Lá vocês foram, o que é desterrado? Eles foram banidos. Quando tinha o regime militar aqui, lembra? As pessoas, elas eram, como é que é? Exilados, né? Expulsas do país. Desterrado é um exilado, são exilados. Você não tem mais terra natal. Então o teu lugar é aqui, fica aqui. Quando Absalão chegar, você procura ele, oferece os seus serviços a ele e cuida da sua família. Eu não posso exigir que você que chegou ontem aqui me siga aí vagueando. Ele usa a palavra vaguear. Eu nem sei para onde eu vou, eu estou no cuidado de Deus. Você vai pôr a tua família em perigo, seus homens em perigo, sua vida em perigo? Não faz isso. Irmãos, Itai disse para ele, assim, olha que interessante, vamos voltar lá no texto. Tão certo como vive o Senhor, olha só, Itai já era um homem temente ao único Deus, ele abandonou os ídolos da Filistia. Tão certo como vive o Senhor Deus, e como vive o rei, meu Senhor. Ele usa Senhor com S maiúsculo aqui para Deus, e com Davi, Senhor com S minúsculo, ou seja, autoridade, o meu rei. Tão certo como vive o meu Senhor, no lugar em que estiver o rei, meu Senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também este seu servo. Olha que coisa bonita, irmãos. O que é lealdade, né? Então a lealdade é mais ou menos aquela história. Eu não vou pular do barco, eu não vou abandonar. É claro que eu não estou falando de lealdade cega, de lealdade para coisas erradas, lealdade para aquilo que desonra as Escrituras. Estou falando de lealdade dentro dos princípios que norteiam a palavra de Deus. Nós não podemos abandonar, né? No sentido de ser desleal com aquela pessoa, não podemos, de forma nenhuma. Para encerrar, lealdade para com a família, isso aqui é muito importante. Davi foi ótimo rei, excelente guerreiro, e um homem segundo o coração de Deus, pela sua devoção e adoração ao Senhor, mas foi um péssimo pai, viu mortes e abusos acontecerem em sua casa. Infelizmente, irmãos, Davi errou onde não podia errar, que é dentro da sua casa. Davi, ele preteriu o filho no lugar do outro, ele presenciou uma cena lamentável
né, entre um filho e uma filha, não tomou os devidos precauções, ou não tomou as devidas medidas. Ele foi muito ausente por causa das guerras, por conta de muitas coisas, compromissos reais. E aí vem a calhar aquela frase que a gente ouve muito, que nenhum sucesso nesse mundo pode compensar o fracasso de um lar. Essa é uma frase que eu acho muito forte e que todo mundo deveria meditar. Nenhum sucesso no mundo, meus queridos, compensa o fracasso no lar. A pessoa pode alcançar posição, título, bens, ser respeitada pelos homens, alcançar o nível mais alto que esse mundo pode oferecer. Mas se isso custar a sua família, não valeu de nada. É esterco, é coisa que não presta, não tem valor. Ser leal para com a família é saber o que se passa com os filhos, com a esposa, com o esposo, e não abandonar sentimentalmente e presencialmente e também espiritualmente a sua família. Para encerrar, eu quero ler Efésios 5:33. Abra sua Bíblia lá em Efésios 5:33. Isso aqui é muito sério, irmãos. Lealdade para com a família. Quantas famílias, né? Vivendo numa total deslealdade, sem compromisso, sem fidelidade. Efésios 5:33, depois nós vamos ler o 6 do 1 ao 4. Olha só o que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Olha só. Paulo está falando o que aqui? De lealdade. Quando a gente fala em lealdade, não é só na questão conjugal, de traição, não é isso não. Tem homens que nunca traíram a sua esposa, mulheres que nunca traíram o seu esposo com outra pessoa, mas são desleais no afeto, na cumplicidade, na questão de sentimental, presencial, não vivem o casamento como deveriam, estão distantes. Isso também é deslealdade, isso aqui prejudica a vida familiar. E para encerrar, Efésios 6, do 1 ao 4. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você, e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Irmãos, que pena que Davi não pôde ouvir Paulo pregar essas coisas, não deu tempo. Talvez se ele tivesse ouvido uma palavra dessa, ele teria tido atitude na sua casa. Quantos pais cristãos, irmãos, estão vendo a carroça entrar na frente dos burros, estão vendo a coisa degringolar dentro de casa e não tomam atitude. Tem mãe que está vendo a filha se perder, o filho se perder. Tem pai que está vendo os filhos se acabando, se perdendo. Enfim, mas não toma atitude, não se levanta para admoestar. Está aqui o texto, sendo muito claro. Criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. A disciplina e a admoestação não é só bater com cinta, com vara. Só isso não resolve. A disciplina do Senhor e a admoestação é isso aqui, é criar na palavra, é corrigir nas escrituras, é inculcar na mente da criança, com exemplo e com palavras, o servir a Deus. Eu já estou vendo coisa, e vou ver mais ainda. Eu estou vendo que tem pais dessa igreja aqui e de outras, que não vai passar muito tempo, vai me procurar. Ai, pastor, meu filho não quer vir mais na igreja. Ai, pastor, perdeu, meu filho disse que não vem mais, não quer saber.
E aí eu vou ser leal, de uma forma dura, mas vou ser leal. E vou falar a verdade que essa pessoa tem que escutar. É claro, não criou na disciplina, na admoestação, não trouxe, não sentou do lado, não incentivou, não apoiou. Eu me lembro que muitas vezes eu dizia: mãe, hoje eu não quero ir no culto, mãe. Ah, você não quer ir no culto? O que você vai ficar fazendo? Vou ficar em casa vendo futebol. Ah, vai pôr roupa, moleque, senão você vai entrar na cinta. Ia com a tromba desse tamanho para a igreja. Ficava pensando no São Paulo, estava ganhando, estava perdendo. Muitas vezes não adoro, nunca, nem prestei atenção no culto, ficava prestando atenção no jogo. Mas fui. E louvo a Deus. Porque bicudo ou não, o fato de eu estar dentro da igreja me condicionou, foi importante. Até o amadurecimento cristão da fé envolver a minha mente. Então isso é importante. Muitos pais não estão fazendo isso. Vão chorar amargamente, vão sofrer. Casais que vão sofrer, porque estão abandonando um ao outro sentimentalmente, espiritualmente. Vão padecer se não fizer nada. Vamos ficar de pé, meus queridos? Feche os olhos.